Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem profunda pela consciência, e para isso vamos usar uma metáfora poderosa, a dos três fogos. É uma exploração de como a gente sai do puro instinto, passa a ter o poder da escolha e, quem sabe, alcança uma vida com mais propósito. E para a gente começar, fica aqui uma pergunta que é central para tudo que a gente vai conversar. Na maior parte do tempo, as nossas atitudes são escolhas conscientes ou são só reações automáticas? Sabe, essa diferença aí é o ponto de partida para tudo. Para entender o que é consciência, a gente precisa partir de uma ideia fundamental. Nada, absolutamente nada, está parado. O nosso corpo muda, os pensamentos vêm e vão, as emoções flutuam, a vida é um fluxo constante de energia. E viver bem, no fim das contas, é aprender a navegar nesse fluxo. Tá, então o que seria consciência nesse contexto todo? Olha, por incrível que pareça, é algo bem simples. É a capacidade de simplesmente perceber essa energia toda em movimento. É notar o que acontece dentro e fora da gente, antes de agir. A chave aqui não é controlar, mas sim perceber. E aqui está a diferença crucial, o pulo do gato. Agir sem perceber nada é simplesmente reagir, é um impulso, é automático. Agora, quando a gente consegue colocar um momentinho de percepção entre o que acontece e a nossa ação, é aí que a escolha nasce. É nesse pequeno espaço que a nossa liberdade interior começa a aparecer. Vamos então para o primeiro estágio dessa jornada, o fogo por fricção. Ele representa o mundo do instinto, sabe? Aquela fase mais básica da nossa consciência que é toda guiada pela sobrevivência. Essa frase é ótima porque nos convida a mudar o nosso olhar sobre o instinto. Ele não é um defeito, não é um inimigo que a gente tem que lutar contra. Pelo contrário, é um mecanismo de proteção primitivo, super rápido e eficiente, que foi desenhado para uma única coisa: garantir a nossa segurança. Nesse estágio, o que a gente costuma chamar de ego funciona como um grande sistema de defesa. E o que ele busca, afinal? Exatamente isso aqui: segurança, ser reconhecido, ter controle e sentir prazer. São os pilares, né? A base da sobrevivência instintiva. E essas três forças são as principais ferramentas do fogo por fricção. O medo nos alerta sobre o que a gente pode perder, o desejo nos empurra na direção do que a gente quer e o controle tenta evitar o que é imprevisível. De novo, não são falhas de caráter, são estratégias de sobrevivência. Alguém já parou para pensar por que certos padrões se repetem tanto na vida? Os mesmos conflitos, os mesmos tipos de relacionamento. A gente tende a se julgar por isso, né? Mas a questão aqui não é sobre ser mais ou menos inteligente. A resposta é essa. A repetição acontece porque estamos operando no piloto automático. É a ausência de consciência que mantém o ciclo girando e girando. A verdadeira mudança não vem de se esforçar mais, mas sim de despertar a nossa atenção. Então, olha que pergunta poderosa para a gente começar a desvendar esses padrões. Quando surge uma reação muito intensa, o que, no fundo, ela está tentando proteger? Qual é o medo fundamental que está ali por trás daquele comportamento automático? E esse tipo de questionamento nos leva direto para a segunda fase, o despertar. É aqui que o piloto automático começa a ser observado e a transformação de verdade pode começar. É muito importante a gente ter em mente que o despertar quase nunca é confortável. Ele nasce daquela sensação de incômodo, de angústia, daquela percepção de que, poxa, algo não se encaixa mais. Mas esse desconforto não é um sinal de que algo está errado, é o sinal de que algo novo está para nascer. Uma crise, seja ela interna ou externa, pode ser vista como um pedido de atualização do nosso sistema operacional. Não é uma punição, é um chamado para a gente reorganizar a forma como a gente vive e vê o mundo. Porque o jeito antigo simplesmente já não dá mais conta. Mas como essa reorganização acontece na prática? Bom, o segredo está todo aqui, nesse processo. Entre um estímulo qualquer e a nossa resposta, a gente pode inserir uma pausa consciente. E é nesse pequeno intervalo, nesse espacinho de observação, que a gente encontra a liberdade de escolher uma resposta diferente. E aqui acontece uma virada de chave fundamental. A culpa nos diz: eu sou o problema. E isso paralisa a gente. Já a responsabilidade diz: eu posso escolher uma ação diferente. Ela não nega o que aconteceu, mas foca na nossa capacidade de agir. E isso é libertador. Com essa liberdade que a gente acabou de descobrir, entramos no terceiro estágio, o fogo que ilumina. Agora, a chama não só reage, ela começa a iluminar o nosso mundo interior, trazendo maturidade e um senso de propósito. O fogo solar representa exatamente essa iluminação.
As emoções deixam de ser vistas como inimigas e se tornam mensageiras. Os pensamentos automáticos são questionados em vez de serem aceitos como verdades absolutas. E a partir dessa clareza interna, a empatia e a ética surgem de forma natural. O resultado final desse processo todo é a coerência. É aquele estado de integridade onde o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz finalmente se alinham. Enquanto a incoerência gera um desgaste de energia enorme, a coerência nos traz o que poderíamos chamar de uma paz ativa. E essa coerência toda nos leva ao ápice da jornada, que é o fogo elétrico. Este é o estágio do propósito, onde a nossa consciência já amadurecida transborda para o mundo. Não como uma obrigação, mas como expressão natural de quem somos, que se manifesta através do serviço. Então, como é que a gente junta tudo isso na prática? Chegamos à parte final. Como viver com os 3 fogos, uma vida em presença? Como é que a gente mantém essas 3 chamas acesas ao mesmo tempo? Olha, essa tabela resume perfeitamente a nossa jornada. A gente parte do fogo por fricção, que é movido pela sobrevivência e resulta em reação. Depois, a gente amadurece para o fogo solar, guiado pela coerência, que nos dá o poder da escolha. E, por fim, a gente floresce no fogo elétrico, movido pelo propósito, que se expressa como serviço. E aqui, a gente chega num ponto que é talvez o mais importante de todos. Maturidade não significa eliminar o instinto. A gente precisa do fogo por fricção para nossa proteção. A verdadeira maestria está em aprender a integrar e equilibrar as 3 chamas, sabendo usar cada uma no seu devido lugar. Para a gente finalizar, fica esta reflexão. E se tudo isso que a gente conversou não for só uma teoria interessante, mas um convite? Um convite para transformar a consciência de um conceito abstrato numa forma de estar presente no mundo, a cada momento. A jornada não é para escapar da vida, mas sim para vivê-la com cada vez mais presença.